As enchentes no Rio Grande do Sul, em maio de 2024, afetaram 478 dos 497 municípios gaúchos. Foram, infelizmente, 183 mortos, 806 feridos e 27 pessoas desaparecidas. Cerca de 2,4 milhões de pessoas foram diretamente impactadas. Uma comissão temporária externa aqui do Senado atuou para dar apoio ao Estado nesse momento difícil. E ao meu lado está o senador pelo Rio Grande do Sul, Paulo Paim, que foi o presidente dessa comissão. Seja bem-vindo, senador. Tiago, é uma satisfação estar aqui mais uma vez na TV Senado, né? Mas falar de um episódio triste para todos os gaúchos e gaúchas. Você já deu alguns números, né? Como mortos, 183, que eu estou apenas repetindo, 180 mil toneladas de lixo. Aquela enchente foi levando e foi tapando as ruas, né? Praticamente escondendo as casas. Ainda, até o momento, só para voltar a esse momento de hoje, ainda tem 50 mil toneladas que não conseguiram ainda achar o lugar adequado. Mas eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o presidente Rodrigo Pacheco. Quando deu o fato, ele nos chamou na casa dele, os 3 senadores, eu, Luiz Carlos Reis e o Mourão, e propôs a ideia de criar uma comissão especial de emergência para acompanhar o que estava acontecendo no solo gaúcho. De pronto, nós concordamos, e também por questão de justiça, formatamos uma comissão que os partidos indicaram os representantes, claro, os senadores do Rio Grande, de imediato estavam já na comissão. Mas a comissão ficou composta por mim, como presidente, eleito pelo colegiado, Irineu Hort, vice-presidente, e depois era o suplente do Luiz Carlos Reis, que voltou, o Hamilton Mourão como relator, Leila Barros, Jorge Cajuru, Alessandro Vieira, Marcos Pontes, Espiridião, todos eles, de uma forma ou de outra, estiveram no Rio Grande e deram todo o apoio para o povo gaúcho, representando o Senado da República, né? Eu quero cumprimentar a cobertura que a TV Senado também fez. Foi muito importante e nos ajudou, inclusive, demonstrando que aquele caos todos tinha que haver investimento. E nessa linha, em torno de 100 bilhões de reais foram destinados para o Rio Grande do Sul. Claro, o dinheiro é posto a partir das demandas, né? Mas em torno de 100 bilhões é o aporte. Eu acho que até o momento, lá na ponta, chegou 50 bi. Mas tenho certeza que tudo aquilo que foi acordado vai acontecer. Foi isso que você, mais ou menos, colocou na introdução. Um momento muito triste, né? Eu visitei os abrigos, eu visitei as comunidades, a minha própria cidade de Canoas, a parte mais, assim dita, na parte mais baixa da cidade. Eu já moro numa parte mais alta, foi praticamente coberta. O meu escritório era naquela parte mais baixa e foi a 1 metro de água. Então, mais no fundo, no caso do bairro Matias, teve casa que 2, 3 metros as pessoas ficavam em cima do teto da casa esperando o socorro dos voluntários, bombeiros. Eu também estive lá, inclusive acompanhando Sim, a comissão com o senhor. Me lembro. E realmente eu fiquei impactado. No primeiro momento que nós chegamos lá, que foi rápido, foi poucos dias depois da tragédia, e a gente via pedaços de galho perto do leito dos rios, a uma altura de 18, 20 metros, as marcas d'água Correto. É muito alto, inclusive... ultrapassou o rio e foi pegando daí a cidade. Né? Exatamente. E no relatório final, o senador Mourão, seu colega de bancada, ele afirmou que poderia ser comparado o que aconteceu ali com o furacão Katrina lá nos Estados Unidos. Foi muito usado esse exemplo. Pois é, e eu concordo, porque de fato a gente viu essa situação. Bom, os dados aí da comissão indicam que 34 bilhões de reais, o processo de execução orçamentária às vezes demora um pouquinho, mas 34 bilhões de reais, diversas fontes de despesa já foram liberados. Mas eu queria que o senhor, com a experiência que o senhor está tendo lá no Estado, de escutar também os representantes, os políticos locais, como é que está sendo digamos assim, a chegada desse dinheiro e os projetos para prevenir, porque nós estamos chegando aí, 2025, esse período de chuvas pode se repetir. A gente sabe que isso que aconteceu em 2024, desde 1941 não acontecia
em tanta profundidade e nem os meteorologistas faziam essa previsão, pegou todos de surpresa, mas houve muitos problemas também para conter essas águas. Com certeza. Nós estivemos lá na diligência, fomos a Canoas, São Leopoldo, Lajeado, Roca Salles, Encantado, fomos no Vale do Taquari, ali que fica principalmente algumas cidades que eu já citei, mas fomos também no Vale dos Sinos e acompanhamos e caminhamos ali na grande Porto Alegre. Eu diria que nesse momento o mais importante disso que você pergunta, é a reestruturação dos diques. Os diques têm que ir para no mínimo 7 metros e nesse aspecto, inclusive, nós realizamos uma audiência pública aqui com especialistas que apresentaram também aqui esse programa, como eu tive lá também no Caí, na região do Caí, que o Rio praticamente tomou conta da cidade. Até o meu coordenador do gabinete no Sul, que é Santos Fagundes, que é deficiente visual, ele organizou lá, e a Cleonice, que é minha suplente, organizaram a nossa ida lá, né? E foi lá que eles falaram da importância dos diques. Aí já havia, claro, um processo em construção. E nós nos somamos a isso e conseguimos, enfim, somando o governador, os prefeitos dessas regiões que aqui eu citei, e mais a bancada de deputados federais, estaduais, enfim, todos colaboraram. Houve uma unidade de pensamento e já foi o ministro Rui Costa, já liberou 6,5 bilhões para, principalmente, esse momento, fazer com que os diques sejam reforçados e alavancados, né? No mínimo mais quase que 2, 3 metros acima do que é hoje. Isso é uma forma de proteger. E tem outras formas de proteger que nós, nos debates aqui, fizemos e as propostas foram colocadas, né? Tem um projeto que eu apresentei que eu chamo Refugiados Internos. O pessoal morava, digamos, próximo ao rio. E o rio, que essa vez subiu, no todo o percurso dele, não tem como você botar barragem em toda a extensão do rio, que são quilômetros, né? Então, aí a recomendação é que essa população seja deslocada para uma região mais alta e ali fica até uma área de lazer, né? Perto do rio, aquela coisa toda, quem não gosta. Eu, quando era moleque, pescava no rio todo dia e tal, lá no interior de Caxias, né? Então, isso é uma recomendação, que não reconstruir a casa onde, com facilidade, a água vai abraçando, infelizmente, as casas e matando a população e muitos animais, né, também morreram. O que eu lembro muito é de indústrias que a água invadiu e não sobrou nada. Estourou as máquinas, todos tiveram que ser evacuados e para reconstruir todo o parque industrial, né, a própria Fiergs entende que tem que ser algo em torno, segundo eles, em torno de 100 bilhões. Claro que não é só o governo que vai ajudar, tem que haver todo o aporte da área privada e também do governo. O aeroporto de Porto Alegre foi totalmente tomado, mas o governo federal do presidente Lula contribuiu também com bilhões de reais e outros segmentos da sociedade fizeram também a sua parte. Quer dizer, foi eu gostaria de falar que foi uma caminhada, uma jornada de muita solidariedade. Não teve um Estado, como eu digo, que não mandou a sua colaboração para ajudar a reconstrução do Rio Grande em todo sentido. Claro que fizemos muito, como eu digo, e temos muito ainda por fazer. Então, inúmeros foram aqueles que ajudaram. Eu tenho aqui uma lista, mas não vou ler agora, naturalmente, dos projetos. Vale a pena depois a gente trocar nesses projetos. Isso, né? Poderia ser. Projetos entregue ao presidente Rodrigo Pacheco, por exemplo, né? Política Nacional de Gestão Integral de Risco de Desastre. Foi um dos projetos que foram apresentados. Moratório de tributos federais, estaduais e municipais das obrigações de direitos privados no município para enchente no Rio Grande do Sul, que haja moratória, né? Manutenção da qualidade e segurança de vítimas, um projeto até casualmente esse de minha autoria, que foi espelhado em outras calamidades, de que essas pessoas tenham assegurado os seus recursos para se manter do seguro-desemprego, a própria Previdência não desvincule. Concessão de auxílio emergencial, que já foi feito em outros casos de calamidade.
Enfim, e por aí temos inúmeros projetos, medidas de auxílio quando for reconhecido o estado de calamidade pública. Aí eu mesmo fui relator aqui, quando aconteceu essa situação, e nós aprovamos aqui do dia para a noite, com o apoio, claro, do presidente Rodrigo Pacheco, esse estado de calamidade pública que ficou todo aquele período até o fim desse ano, né? Isso. Até o fim desse ano, início de 2005. Política Nacional para Deslocados Internos, refugiados que eu já falei, benefícios tributários e ainda uma proposta que fosse pago em dobro aqueles que recebiam somente um salário mínimo e perderam tudo para que eles possam. E aí o governo liberou aquela ideia de R$ 5.100, Isso, que atingiram, grande parte do Rio Grande foi beneficiado. E houve um programa também, aquele programa que eu achei muito interessante, nem está tomando nota aqui, que é a compra de casa. O governo até mais ou menos R$200 mil, o cara descobria a casa, porque a dele foi perdida, aí o governo aportava recursos para comprar. Então, tudo isso ajudou muito, né? Um programa de imóveis também. Os móveis perderam tudo, os móveis seriam colocados gratuitamente em muitas casas. Eu me lembro também de uma iniciativa que o senhor foi muito à frente capitaneando, que foi a questão da suspensão da dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Foi uma batalha também aqui no Congresso, porque mesmo em meio à calamidade, ainda havia ali algumas posições que é divergentes em relação a esse tema. Mas por que foi tão importante, ou está sendo tão importante, essa suspensão dessa dívida do Rio Grande do Sul? Esse foi um debate que fizemos de forma muito firme, mas teve a participação do Eduardo Leite e do presidente Lula, que negociaram o não pagamento por 3 anos da dívida, pagamento zero, né? Com isso, claro, esse aporte de recursos ficou todo no Rio Grande do Sul para investimento na reconstrução. Bom, e onde é que pegou o embate que aconteceu? Muitos entendiam que tinha que dar anistia a toda a dívida do Rio Grande. E eu argumentava, eu fui relator, digo, olha, é um projeto do presidente Rodrigo Pacheco que está tratando dessa questão da dívida de todos os estados. E o nosso está lá dentro também. Agora, nesse momento, se por 3 anos nós pagarmos zero, é uma grande contribuição, sem prejuízo de que a gente avance, quem sabe, no futuro. Eu, por exemplo, entendo que a dívida está paga, né? Eu apresentei, inclusive, um projeto nesse sentido. Se você calcular só a inflação e não colocando os juros abusivos que foi colocado na época, nós já pagamos toda a dívida. Mas isso é um debate que vamos fazer agora, inclusive no plenário do Senado aqui, já que o presidente Rodrigo Pacheco entende que é o momento de fazer esse debate. Mas foi um gol de placa, eu diria, né? Que no fim todo mundo se uniu e nós aprovamos esse projeto, garantindo essa contribuição a mais para o Rio Grande do Sul. Agora eu pergunto para o senhor, quando o senhor esteve lá com a comissão, em diversas oportunidades, como o senhor falou, qual foi a relevância dessa presença do Senado ali? A gente sabe que teve o relatório da comissão com essas propostas que foram encaminhadas, mas o povo também precisava expor sua situação nisso. Com certeza. Inclusive havia uma cobrança, logo que deu a enchente, eu tinha conseguido pegar o último voo para Brasília, eu estava aqui em Brasília, né? E quando deu a enchente, eu digo, olha, o meu papel nesse momento é interagir junto ao governo, junto ao Congresso, para que haja aporte de recurso, para que as próprias Forças Armadas, que as forças de segurança, porque houve muito assalto nesse período também, né? E aporte de recurso mesmo já para ajudar na reconstrução. E fizemos isso, e foi aí que surgiu a ideia de criar a comissão por parte do presidente, como eu falei, e nós tentamos fazer um trabalho, primeiro um trabalho coletivo, não individualista, né? Mas um trabalho que apontasse para a busca de recursos para ajudar essa reconstrução, que até fizemos um livro no final, que é esse livro aqui, né? Além da calamidade, respostas e reconstrução do solo gaúcho, ou seja, do Rio Grande do Sul. Aqui todos os setores fizeram artigos e colocaram aqui. Os 8 senadores, o presidente Rodrigo Pacheco, ministros, autoridades de outra área, como defensores públicos, que tiveram muito lá conosco. É um belo livro que eu recomendo. Quem quiser saber a verdade do que aconteceu no Rio Grande do Sul, está aqui.
é uma bela contribuição. E esse livro ao aí, debate. Senador, inclusive está disponível. Isso eu vou deixar contigo, inclusive. Opa, obrigado. Vamos ler com muita... Porque vai ser, inclusive, uma recordação daquilo que a gente viu lá, juntos lá. Exato. No Estado Gaúcho. E esse livro, inclusive, ele pode ser adquirido pela Livraria do Senado, gratuitamente também. Tem lá o link na internet, isso, na Livraria do Senado. E realmente conta... E nós fizemos, pegando o teu gancho aí, fizemos o lançamento no dia 15 de novembro lá em Porto Alegre, na própria estande do Senado. Bom, enquanto tinha livro lá, foi todos, mas eu tinha uma reserva de mais 400, que eu ia assinar livros em um outro ponto da mesma feira do livro. Depois eu fui para lá e foram os 400. E se tivesse mais, eu ia, acho que... 1000 livros no mínimo. Porque é uma coisa assim muito nova, né? Digamos assim, essas tragédias aumentando nesse nível de devastação, de destruição aqui no Brasil. É claro que a gente já teve outros casos também muito importantes e tristes lá no Rio de Janeiro, por exemplo, em São Paulo, em vários estados do Nordeste, mas parece que cada vez a destruição está vindo maior. E no relatório também está constando que isso aí é fruto das mudanças climáticas, né, senador? Então, eu queria que o senhor fizesse uma análise disso tudo aí e, passado esse tempo da tragédia, se o senhor acha que as pessoas se conscientizaram um pouco ou se elas ainda não têm condições, às vezes, de deixar aquele local que elas moravam. Imagino que deve haver algumas pessoas que voltaram para as áreas atingidas. Há pessoas, inclusive, que não queriam sair das suas casas. Tem até um fato que aconteceu em Canoas, que o prefeito Jair Jorge anunciou tudo o que estava acontecendo e que poderia acontecer, mas ele me deu relatos que ele foi pessoalmente, claro, com os bombeiros, com todas as forças de segurança, entrando, porque as ruas viraram rios, né? E pedindo às pessoas para sair. Alguns diziam, não vou sair, não vou sair. E as águas foram chegando, né? Então aconteceu de tudo lá, de pessoas que perderam filhos chorando pela morte dos avós e dos pais, e avós e pais chorando pela morte dos filhos. Que conforme a situação, tem um dos episódios que me contaram muito triste, as próprias familiares me contaram, que eles preferiram ficar em cima da casa e botar os filhos com um barco que estava passando. E o barco virou. Eles viram o barco virar, as crianças sumiram. Muito, né? Triste. E outros que ficaram em cima da casa, o bombeiro... O barco, os voluntários, não podia levar todos, então foram levar uma turma, quando voltaram, não tinha mais ninguém. Os que estavam em cima da casa, todos foram tragados pela força das águas. No abrigo do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, ali foi eu conheci uma mãe que tinha, assim, recém dado à luz a um bebezinho, quer dizer, ela saiu de casa no dia da chuva para o hospital, para a UPA. Quando ela recebeu alta já com o bebê no colo, a casa já não existia mais. E aí ela foi acolhida no abrigo Então, assim, são situações realmente tristes. Então, que... se tu lembrou essa em outro episódio que me falaram, que o pai e a mãe estavam, claro, protegendo a criança, né? E naquela confusão, a criança escorregou e nunca mais. Oh, meu Deus. Então, episódios cada um mais triste que o outro. Pois é. Mas eu tenho alguns dados que podem ajudar aqui para a reflexão, dos dados atualizados sobre as ações do governo federal. Certo. Porque houve muita parceria. O presidente Lula disse todas as vezes, eu quero destacar o presidente, mas eu destaco também o governador, né? O Eduardo Leite. Ele disse, não vai faltar dinheiro. Então, o governo federal, não é que chegou tudo lá, mas destinou exatamente 98,7 bilhões para ações emergenciais no Rio Grande do Sul. Recurso destinado para a construção e atendimento daqueles que mais precisam, né? Até o momento, em torno de 42,3 bilhões, dados de hoje, foram efetivamente já colocados lá na ponta. Mas também teve outras medidas que foram importantes. A medida provisória 1278 de 2024 cria um fundo privado com esse objetivo. Que vai justamente ajudar a construção dos diques, o reforço. Dos diques, exatamente dos diques. O Senado votou recentemente agora 5 mensagens que autorizaram um total de 400 milhões de dólares para a nossa querida capital Porto Alegre para a recuperação. Também recentemente voltou a funcionar plenamente o aeroporto, de Porto Alegre. Eu queria saber como é que está a questão do turismo, se já se recuperou, quer dizer, o Estado Gaúcho ele atrai turistas internos e internacionais. Como é que já voltou à normalidade? Eu diria que
para quem está nos assistindo e vendo, mais do que falar só para os gaúchos, quero falar para os turistas que vão para o Rio Grande do Sul, do Brasil e do exterior, né? Que voltou à normalidade, as estradas estão praticamente todas recuperadas, eu diria todas recuperadas. Algum probleminha ali em Veranópolis, que é uma cidade que eu tenho muito carinho também, mas o DENIT está lá e está fazendo agora os arremates final, né? Todo mundo sabe a história da natalina, né? Ali de Gramado, Canela, aquela região, São Francisco, tudo é uma festa natalina e outras cidades também fazem no mesmo sentido. O aeroporto voltou a funcionar normalmente, então nesse aspecto eu diria que o turismo está a todo vapor, as pessoas voltam para um turismo que é conhecido no mundo todo e ficam felizes de ver como houve a recuperação. Por isso que todo mundo trabalhou. Por isso que nós vemos uma divergência política que existe, né? Não, mas não. Todo mundo trabalhou sim. O governo federal fez sua parte, o estadual fez sua parte dentro do limite, né? E os prefeitos também fizeram a sua parte dentro do limite. Nós mandamos as emendas individuais. Sabe que nós podemos mandar emendas individuais e quem está ouvindo sabe que todos os municípios que sofreram com a calamidade do efeito das chuvas, eu mesmo mandei emendas do meu gabinete para eles, eles sabem que eu mandei. Não ficou um município que eu não mandei, principalmente beneficiando aqueles 100 e poucos municípios, mas são 497. Mas como eu procuro atender os 497, num ano eu mando para em torno de 250. No outro ano eu mando para mais de 250. E eu vou fazendo o ciclo para a forma de atender a todos. Mas nesse momento eu destinei principalmente para as cidades, naquele período, né, que foram mais atingidas pelas chuvas. Mas me permita que eu diga também, olha só, Decreto Legislativo número 36 de 2024, reconheceu o estado de calamidade pública. Esse foi tranquilo, aprovamos por unanimidade. Isso foi o senhor que relatou no plenário. Eu que relatei no plenário. Lei Complementar 206, autoriza a União a postergar o pagamento da dívida gaúcha, que nós já falamos aqui, relatei no plenário. Lei 14981, flexibiliza as regras de contratação e enfrentamento da calamidade para permitir que volte à normalidade e flexibilizando, então, a chegada dos trabalhadores em parceria com, naturalmente, o empregador. E o 15038 autoriza o Poder Executivo Federal a conceder subvenção econômica para apoiar produtores rurais. Também veio da Câmara, quero dar um mérito, foi a Câmara que fez, veio para o Senado, eu vou ver um apelo para que eu relatasse. Queremos ou não, eu sou parlamentar da base do governo, né? Então... Bom, senador, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo aqui sobre essa questão importantíssima que foi o acompanhamento do Senado da tragédia do Rio Grande do Sul. Queria que o senhor fizesse uma mensagem final aí a todo o povo gaúcho, aos brasileiros que, em geral, também têm muita admiração pela população que lá vive. Bom, primeiro, agradecer ao Brasil, né? E até outros países, né? O Japão mandou ajuda para nós. Eu fui aqui no aeroporto de Brasília, na base aérea, receber para conduzir, fui em nome da comissão, para conduzir, que fosse encaminhado para o Rio Grande do Sul. Estados Unidos mandou, França mandou, Portugal mandou, né? Então, inúmeros países mandaram ajuda porque entenderam aquele momento de sofrimento do povo gaúcho. E no Brasil, nesse momento, mais de só falar para o Rio Grande, eu quero falar para o Brasil, dizendo gratidão, muito obrigado pelo carinho, pela solidariedade. É caminhões de alimento que vinham de todo o país. Chegou uma hora que ele dizia assim, não, podem pagar um pouco, porque alimento já não precisa mais colchão, precisa mais tipo de roupa, né? Devido a isso, devido àquilo. Então, isso foi muito gratificante, né? Porque eu acho que os gaúchos e gaúchas estão muito solidários muito solidários entre eles, mas, por outro lado, agradecendo a esse apoio que veio a nível estadual dos estados, todos os estados, inclusive o DF, mandou ajuda para o Rio Grande. A mensagem, eu acho que a capa do livro de estudo, né? É um estado muito lutador, além da calamidade, respostas à reconstrução. É um estado que soube assimilar o choque que aconteceu, mas que eu espero também que esse choque que matou tanta gente, que destruiu tantas cidades inteiras, sirva de lição para todos nós, né?
para todo o povo brasileiro, até a nível internacional. Tudo isso aconteceu também devido à agressão do homem ao meio ambiente. Se o homem agride o meio ambiente uma hora vai reagir. E tem até um poema que uma professora escolheu, que o título é, só o título eu vou falar, o título é Eu Só Queria Passar. Pode ver que a frase em si diz tudo, né? As águas só queriam passar, mas quando eles foram poluindo, né? Trancando, travando, botando sujeira, né? Não tinha outro jeito. Ele só queria passar, mas quando ele não conseguiu passar, ele teve que ir contornando. E quando contorna, problema. Abraça cidades inteiras, né? Então esse poema é um poema que eu declamei 2, 3 vezes já no longo desse período. Declamei lá no Rio Grande, declamei aqui na tribuna do Senado, onde ela diz que do poema eu só queria passar. Em resumo, eu estou dizendo, vocês não deixaram, vocês obstruíram, vocês poluíram, vocês envenenaram as águas. E tudo isso fez um acúmulo que quando eu vi que tinha barreira em todos os lugares que eu tinha que passar, meu destino era ir em direção ao mar, né? Eu acabei ocupando os espaços que eram de vocês. Como que dizendo, não façam mais isso, respeitem o meio ambiente, abracem a luta de todos nós para um clima saudável a todos, porque aí mostra, né? Há quem diga que esse problema, há quem diga não, as estatísticas mostram que a questão do meio ambiente não é um problema local, só aqui do Rio Grande do Sul, é planetário. Todos nós deveríamos sermos defensores do meio ambiente. Que defender o meio ambiente é defender a vida em toda a sua amplitude, a natureza, os peixes, os animais, os seres humanos, naturalmente, né? Então, a mensagem final é: vamos todos estar engajados nessa luta em defesa do meio ambiente, pois estaremos defendendo a vida. Senador Paulo Paim, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza e sua presença aqui na TV Senado. Grande Thiago, obrigado, viu? Gratidão. E esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal da TV Senado no YouTube. Acesse. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Continue assistindo a TV Senado.